Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre modelos atômicos para o Enem para deixar de ser burro e conseguir acertar pelo menos uma questão de natureza no dia do Enem. Pega a visão, meu nobre. O conceito de átomo surgiu lá na Grécia Antiga junto com os filósofos pré-socráticos Demócrito e Leucipo. A palavra átomo é a junção de a, que significa negação, mais tomo, que significa divisível, ou seja, átomo seria algo indivisível, a menor parte da matéria. Mas depois de muito tempo, já na Idade Média, a rapaziada voltou a estudar mais sobre a química, entre aspas, e a área começou a ganhar bastante força e notoriedade por conta de uma tal de alquimia aí que virou febre devido a um suposto elixir da vida que traria imortalidade e cura de doenças. De fato, a alquimia teve muita ajuda para a formação da química que temos hoje em dia. Ai, mas a alquimia não é ciência. Sim, não é mesmo, mas os alquimistas são grandes responsáveis por desenvolver inúmeras técnicas, substâncias e utensílios que são usados até os dias de hoje, como a destilação, o ácido sulfúrico, o bico de Bunsen, sei lá como é que fala isso, o cloreto de sódio, o sabão e mais uma caralhada de coisa aí. Mas quando se fala de Enem e outros vestibulares, a química moderna surge com um carinha chamado Lavoisier. Para quem mora em caverna ou é muito burro, esse cara é simplesmente o pai da química moderna, e o principal trabalho dele foi a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas. Nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. E para infelicidade do capeta, o nosso querido Lavoisier acabou sendo guilhotinado durante a Revolução Francesa. Após o mito jogar no Vasco, os estudos na química avançaram bastante e outras duas leis fundamentais também foram publicadas, como a lei de Proust e a lei das proporções múltiplas de Dalton. Todas essas três leis formam as leis ponderais, que serviram de premissa para o primeiro modelo, o modelo atômico de Dalton, que foi publicado em 1808 por esse inglês muito brabo na química, física e meteorologia. Para Dalton, a matéria é formada por partículas indivisíveis e indestrutíveis, denominadas átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma massa, tamanho e forma, sem contar que a combinação de átomos diferentes formam substâncias compostas. A teoria de Dalton ficou bastante conhecida como o modelo da bola de bilhar, já que para ele o átomo era maciço e esférico. O segundo modelo atômico foi o de Thomson, e não se fala Thomson, ok? Essa teoria surgiu em 1897, depois de algumas lendas como do Fay, Benjamin Franklin, Luigi Galvani e Alessandro Volta publicarem alguns trabalhos envolvendo pilhas, eletricidade e correntes. Fato é que Thomson virou nerdola da eletricidade e começou a mexer com uma paradinha chamada raios catódicos ou ampola de Crookes, que é o equipamento capaz de emitir descargas elétricas em ampolas de vidro com gás dentro. Toda vez que a ampola era ligada a uma fucking voltagem de 10.000 volts, era possível observar um raio que saía do polo negativo e ia em direção ao polo positivo. Depois de muitos testes com esse brinquedo, Thomson concluiu que o átomo era na verdade algo semelhante a um pudim com passas. E sim, o certo é pudim com passas, porque pudim de passas seria um pudim feito de passas, tá, seu orangotango? Para Thomson, a massa do pudim seria onde fica a carga positiva e a carga negativa seriam as passas dispersas na massa. Outro exemplo para esse modelo entrar de vez nessa sua cabecinha de Neandertal é você imaginar um cookie sendo a massa dele positiva e as gotas de chocolate representando os elétrons. Em resumo, essa teoria atômica foi fundamental para o melhor entendimento da eletricidade e a formação de íons. Já no início do século XX, o nosso querido começou a ser questionado por conta de muitos avanços que ocorreram, como a descoberta dos fodentos raio-x e os estudos de Marie Curie e Pierre Curie envolvendo radiação. Depois de realizar diversos experimentos e estudar bastante, o nosso querido Rutherford surge e resolve fazer ciência. O maluco foi lá e meteu um experimento chamado bombardeamento da lâmina de ouro, onde ele colocou uma amostradinha de polônio dentro de um bloco de chumbo, mas deixou um leve buraco no bloco para que as partículas alfa pudessem sair, e todas essas partículas iam reto em uma folha de ouro fina pra caralho. É sério, o bagulho tinha 0,0001 centímetro de profundidade. Toda essa experiência foi capaz de fornecer novas informações e conclusões a respeito do átomo, já que foi observado que a maior parte das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, concluindo assim que a maior parte do átomo era vazia. Só que também foram observadas duas coisinhas a mais. A primeira é que uma pequena quantidade de partículas atravessava a lâmina, mas sofria um pequeno desvio, afirmando que existe uma pequena região positiva no átomo. Mas o que de fato chocou Rutherford e mexeu com a cabecinha do velho foi perceber que existia uma minúscula quantidade de partículas alfa que refletiam e não atravessavam a lâmina de ouro, concluindo assim que existe uma região densa dentro do átomo. Tudo isso deixou o maluco fascinado. O próprio Rutherford afirmou que foi o acontecimento mais incrível da vida dele. Esse modelo atômico ficou conhecido como sistema planetário, pois existia um núcleo formado por prótons e uma eletrosfera formada por elétrons. Para tu ter ideia da mudança de visão sobre o átomo, a partir deste momento, o átomo começou a ser visto como se o núcleo fosse uma bola de futebol no centro do gramado de um estádio e o elétron mais longe do núcleo estivesse lá no estacionamento. Mas o foda foi que esse modelo foi questionado logo após sua publicação, por conta da repulsão dos prótons e o movimento esprelado dos elétrons. Tudo isso provavelmente resultaria no átomo sendo aniquilado devido à junção do elétron no núcleo. Na época, ninguém conseguiu de fato explicar com exatidão esses problemas e muito menos a solução deles. Mas aí aparece um carinha chamado Niels Bohr, que era aluno do próprio Rutherford, e o cara resolve fazer história, filho. O Bohr foi lá e relacionou a energia de absorção e a emissão dos elementos à energia dos elétrons. Talvez agora você não tenha entendido nada, né, meu filho? Mas calma que o pai já vai te explicar. Em resumo, Bohr resolveu o problema dos elétrons em órbita por conta das camadas dos elétrons, sendo elas K, L, M, N, O, e acrescentou o primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis. E o mito também explicou o nível mínimo de energia, mas isso aí vocês não vão entender, então nem vou perder tempo aqui explicando. Mas tá, pra ficar bem fácil o seu entendimento sobre essa teoria atômica, nela o átomo é dividido em órbitas circulares e cada órbita apresenta um valor de energia constante, que caracteriza a camada eletrônica ou nível de energia. Todo elétron assume o valor de energia
energia da camada eletrônica que ele ocupa, por isso ele fica no estado estacionário. Quando o elétron absorve energia, ele necessariamente vai mudar para uma camada mais externa, que apresenta maior energia. Toda essa transição vai ser chamada de salto quântico e ela define o estado excitado do elétron. E toda vez que o elétron retornar para a camada de menor energia, é liberada uma onda eletromagnética em forma de fóton, por conta da diferença de energia entre as camadas. Por isso, se você derrubar sal de cozinha na chama do fogão, você irá perceber uma mudança na coloração do fogo. Lembrando, meus filhos, esse modelo de Bohr não está 100% correto e não é o que usamos até os dias de hoje, mas grande parte dele está correto, e também não esqueçam que o querido usou a base do modelo de Rutherford. Por isso, talvez você veja alguém falando desse modelo como o de Rutherford-Bohr, ok? Também existem outras partes constituintes do átomo, como os quarks e os neutrinos, mas foda-se isso, o que você realmente precisa saber pro Enem é que o átomo é constituído por um núcleo com prótons e nêutrons e ele também possui elétrons orbitando o núcleo. E pelo amor de Deus, não esquece que os elétrons possuem carga negativa, os prótons carga positiva e os nêutrons possuem carga zero. Vale ressaltar também que existem os subníveis de energia, sendo eles S, P, D e E, além da órbita elíptica. Mas se vocês quiserem um vídeo só explicando isso, comentem aí que o pai faz pra vocês também.